Marcos, capítulo 4, versículo 14. Jesus deu a parábola, entenda bem, do semeador. E eles não entenderam. Aí Jesus teve que explicar, situação por situação. O capítulo 4, já vamos andar direto no versículo 14. A explicação da parábola do semeador. Ele diz: o que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Pode estar acontecendo conosco. O que é isso? Será que nós estamos no caminho ou estamos junto ao caminho? Porque está dizendo aqui, Satanás vem e rouba, porque é a missão dele, matar, roubar e destruir. Eu entendi assim, quando tem muita gente que está na igreja, mas a pessoa não assumiu publicamente Jesus. A pessoa não tem aquela convicção da comunhão dela com Deus. Ela não tem comunhão do novo nascimento, não tem a convicção do novo nascimento. E ela é uma pessoa, então, que está na beira do caminho. Veja o caso aqui de Marcos 10, versículo 46, que é a cura de Bartimeu. Eu só dei isso no culto anterior, nos outros eu dei diferente. Marcos capítulo 10, versículo 46. Diz: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. Primeiro que a pessoa, entenda bem, que ela não tem a convicção da comunhão dela com Deus, não tem convicção do novo nascimento, não tem convicção realmente da vida eterna, ela está sempre dependendo dos outros. Não, eu tenho dito, não é errado pedir oração. Mas quando você vê uma pessoa que está sempre pedindo oração, é que ela então não está na comunhão. Repito, não fique com vergonha de pedir oração, não seja tímido, não seja acanhado, não tenha vergonha de pedir oração. Lembra do Atos 3? Errado é só pedir oração. Não é errado pedir oração. Mas aqui nós vamos ver algo muito mais ainda, que eu quero explicar nessa noite que Deus nos deu. O quê? E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E faça um quadro, imagine isso na sua mente. Um homem cego, entenda, Jesus passava com uma multidão, escutando o barulho. O que está acontecendo? Ô fulano, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo, hein? Ah, está passando por aqui Jesus de Nazaré. Ele despertou. Quando falou Jesus de Nazaré, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi. Mostrando então que um dia a semente tinha sido semeada no seu coração. Algum dia alguém falou, entenda bem, de Jesus para ele. Tanto que ele conhecia a ascendência humana, porque Davi, Jesus era da tribo de Judá também, como Davi. Ele vinha da descendência de Davi. Ele vinha ali. Claro que ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, mas era filho de Maria. Nasceu como homem, teve que vir nesse mundo. Então mostrou. Só que aí é que vem o quê? Veja a seguir, diz assim: e muitos o repreendiam para que se calasse. Quando nós estamos na beira do caminho, a pessoa tenta também, várias pessoas, às vezes isso inclui a família, inclui amigo, tenta nos calar, tenta nos fazer, desistir da fé. Eu lembro quando eu comecei no Evangelho, eu tinha aceitado Jesus, mas era novo, estava começando no caminho, E eu fui, então, no meio dos amigos, já em Guadalupe. Guadalupe é um bairro do Rio de Janeiro. Eu nasci em Cascadura, mas a pré-adolescência, adolescência, a juventude foi em Guadalupe. E quando eu cheguei lá, um amigo, eu contei para um, disse: rapaz, estou indo numa igreja agora evangélica, estou sentindo bem, estou na mocidade da igreja. E eu acho que ele falou com os outros. Quando eu cheguei perto dos outros, o pessoal todo com garrafa de bebida lá e tudo, um olhou para mim e disse: rapaz, eu vi falar que você agora é crente. Eu estava novo na fé, entenda, eu estava ainda começando no caminho, estava perto do caminho, começando. E ele disse assim: rapaz, para com isso, você vai ficar fanático. Ele começou a aquelas coisas todas, isso não vale nada, isso aí vai deixar você desse jeito, vai deixar você desse jeito, maluco, não sei mais o quê. Aí um outro veio: rapaz, estou indo num lugar, e mostrou uma estrela desse tamanho,
tipo medalhão. Rapaz, isso aqui é bom, isso aqui você vai lá, conversa lá com uma pessoa, ela faz uma reza lá legal, tu se sente bem. Mas por que eles estavam falando aquilo? Porque eu ainda não tinha aquele testemunho. Eu tinha certeza, eu tinha aceitado Jesus de coração. Ainda não era batizado nas águas, mas eu tinha aceitado Jesus de coração. Eu tinha tomado uma decisão realmente por Cristo, mas eu ainda não tinha um testemunho de fé. Eu não tinha um testemunho de fé ainda. Eles não sabiam nada a meu respeito da minha vida de fé com Deus. Então eles tentaram me tirar. Você tem que ver se você não está na beira do caminho. Que de vez em quando alguém chega para você e fala, rapaz, você está no negócio de igreja ainda? Você está perdendo tempo com isso? Você sabe que isso aí não vale nada, não sei mais o que, isso é enganação, isso é para deixar não sei quem rico, não sei mais o que você ouve de vez em quando. Nós temos que, porque quando hoje ninguém fala isso para mim. Ah, mas você já é um pastor, mas que é esse pastor? Não, eu sou um cristão, entenda, formado. Em Cristo eles têm testemunho, nós temos um testemunho de vida, nós temos que ver isso. Se não estamos na igreja, nós estamos na beira do caminho. Por isso que de vez em quando, desculpa a expressão, recebemos uma cantada para sair da igreja. Como aquela pessoa que está no namorico ainda, e alguém chega e dá uma cantada para tirar ele daquele relacionamento. Mas quando vê que a pessoa está casada, está com a aliança na mão, claro, tem gente que não respeita, porque o diabo não respeita ninguém, não é? Mas tem filhos. A pessoa sabe que aquela pessoa não está numa aventura, entenda bem, o João não está aventura com a Maria, ele é casado com a Maria. Entenda, a Maria não está numa aventura com o João, ela é a esposa do João, ela é casada com o João, tem até filhos com o João. Então ninguém vai tentar mais tirar, demover lá, para você estar bobo, vai casar. Não, já casou. Nós temos que verificar se não estamos na beira do caminho. Eles tentaram calar o artilheiro. Jesus falou isso, quando a semente cai, que a pessoa está na beira do caminho, Satanás vem roubar aquela semente. Agora, quando a semente entra na boa terra, não tem, já deu fruto já apareceu, começa a aparecer os frutos, ninguém vai dizer, não adianta aquilo ali. Quando a pessoa não comer, tem dúvida se é uma mangueira, se não. O que é isso aí? É uma mangueira, porque já deu frutos, todos sabem. Nós temos que verificar se a semente está caindo em boa terra. Claro que não deu tempo de eu falar hoje de tudo, mas Jesus falou, por exemplo, das que caem entre as pedras. Mas quando vem a perseguição da palavra, eles também, porque não tem raiz. E o que são as pedras? Coisas que atrapalham a pessoa comunhão com Deus. O outro, Jesus falou, o amor das riquezas, né? E cuidado com outras coisas, fascinação das riquezas. É muito comum a pessoa ver, tem pessoa lá fora que é demais. Não, meu sonho é ter o carro tal. Cuidado, não é errado você ter um carro, mas cuidado para isso não ser um ídolo na sua vida. Pregador do Evangelho. A Bíblia diz que você, pastor, foi chamado para enriquecer a muitos, não para enriquecer. Claro, como o senhor diz, você não chuta o anjo. Eu sempre falo para vocês que a minha mãe vai fazer 93 anos agora, e a minha mãe sempre diz que vai chegar uma herança de Portugal. Coitadinha, até hoje não chegou. Com 93 anos já ainda não chegou a herança dela de Portugal. Mas vamos que chegue, já pensou? E aí eu chego, poxa, né? Não vou chutar o anjo, de maneira alguma. Vou até usar em favor também da obra de Deus, tudo bem, não vamos chutar o anjo, de maneira alguma. Mas pode ser a ambição, aquele, tem que ter. Então, eu falei já do final, agora Jesus falou da boa terra, aquele que cai e dá fruto. Dá fruto, lembra como é que ele falou? 30, 60, 100, podemos ler no final isso aqui, deixar não, mas eu estou fazendo um apanhado para ver se, para você se identificar, você está na beira do caminho, ou está preocupado com tantas coisas, ou está dando frutos. Porque quando você dá fruto, ninguém diz, mangueira, você não é mangueira, eu acho que você é uma goiabeira. Entenda? Ninguém diz de maneira alguma, abacateiro, eu queria manga de você. Não. Então lá eles tentaram, porque eles não tinham convicção ainda que eu tinha aceitado Jesus de coração. Eu tinha aceitado de coração mesmo. Eu tinha tomado uma decisão, mas eles tentaram, porque eu não tinha frutos ainda. Eu costumo dizer que eu não sabia falar mais nada, só sabia falar aquilo. Ele falou, rapaz, você é crente. Eu disse, crente até o diabo ele é, eu sou de Jesus, mas também parei por aí. Mas depois não, anos depois eu voltei, fiz café da manhã com eles, entenda? Nenhum deles, de maneira alguma, tentar, rapaz, tu está nessa ainda há tantos anos. Não.
Pelo contrário, para ouvir tentar, às vezes andar numa brincadeira, aí já viu, mas como Jesus mudou a minha vida, muda de vocês também. Porque eu tinha frutos, eu já estava uma árvore com frutos, você tem que verificar. Bartimeu tentaram calar, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ninguém tira. Quando o Bartimeu ouviu falar de Jesus, a fé já veio ao seu coração. A fé faz a diferença. Ninguém consegue tirar você da igreja. Não consegue. Alguém pode ver, mas rapaz, a religião tal, essa é a verdadeira. Você dá até a risada. Para com isso, rapaz. Você tem que conhecer Jesus, que é lindo. Aí você conta dos frutos que você já produziu e que você já viu que Deus operou na sua vida. Rapaz, eu tive encontro com Deus, verdadeiro. Você tem testemunho de vida para ele. E Jesus, parando, que disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Isso aqui já falei durante anos. Nenhum recado levanta o homem, o que levanta é um recado de Deus. Não é a minha palavra, ou do missionário, ou do pastor Otávio, entenda bem, de outro pastor Otávio que está orando comigo hoje. Já foi nosso líder em Pernambuco, na Paraíba, de São Bernardo do Campo, né? Ele vai orar comigo hoje. Então, pessoal, vocês têm que olhar claramente para isso. É um recado de Jesus. Será que você ainda não ouviu a voz dele? Quando você entende que é a voz dele, que é um recado dele, você se levanta. Você pode estar caído, entenda? Você se levanta. Agora, tem essa questão agora, que alguns conhecem. O quê? E ele, Bartimeu, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Alguém mandou ele jogar a capa fora? Não. Foi uma coisa entre ele e Deus. Deus fala ao coração. Aí que tem o que já muitos ouviram. O que? A pessoa ouve o recado e não se levanta. Mas por que ela não se levanta? Sabe por que ela não se levanta? Porque ela tem que se despir de algo, se desfazer de algo, e ela não consegue. Repetitivo? Sim. É uma mágoa. A pessoa não consegue se desfazer dela. Mas porque só Deus sabe o que eu sofri, pastor Jaime. Você vai continuar na beira do caminho. Vai continuar sem frutos. Você vai ser roubado constantemente pelo diabo. Alguém planta a semente, vem outro e rouba. Você pega uma palavra, se empolga com aquela palavra, depois vem o diabo e toma aquela palavra. Você tem que verificar isso. Mas só Deus sabe o quanto eu sofri. Toma uma posição hoje. Deus, essa pessoa me feriu, me machucou, me humilhou, me afrontou, isso, tal, mas Deus, hoje eu vou acabar com isso. Deus, só tenha misericórdia dela, que ela se arrependa. Quanto a mim, está liberado, eu não quero mais nada saber disso. Esqueça. Hoje, joga a capa fora, irmão. É a mágoa, o ressentimento, é o ódio até ver, também um desejo até de vingança. A pessoa tem que pagar. Para com isso, que ela se veja com Deus. E outros, às vezes, podem ser outras coisas. Como Jesus falou, entenda bem, a ambição por outras coisas. Nós usamos muito no meio evangélico, quando Jesus falou que quando você olhar para uma mulher, você já desejou, já é pecado. E usamos muito o que falou nos 10 mandamentos. Não cobiçar, o que nós falamos? A mulher do mal, mas não é só isso não, você já reparou, não precisa sair daqui não. Êxodo capítulo 17, capítulo 20, versículo 17. O capítulo é 20 e o versículo é 17. Não cobiçarás o quê? A casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, ou o marido da tua próxima, né? Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Às vezes, numa empresa, você é cristão e o seu chefe, o seu gestor, o seu supervisor é da feitiçaria, da macumba. E você tem orado, até orado, Jesus, eu tenho que estar no lugar dele. Eu vou te glorificar, eu vou te exaltar. Eu tenho que estar no lugar dele. Você está cobiçando o cargo dele. Mas pastor, já não é cobiçando, é para dar glória a Deus, porque ele está dando glória ao diabo, e eu vou dar glória a Deus. Você tinha que orar pela conversão dele. Pela conversão, já pensou que bonito? O seu chefe, o seu gestor, o seu supervisor é seu irmão em Cristo. E mais ainda, você sabendo que ele é um filho na fé, você ganhou ele para Jesus, irmão. Tira, joga a capa fora, irmão.
Veja o que está impedindo você. A Bíblia diz aqui que ele, lançando descer a sua capa, levantou-se, e a pessoa não consegue se levantar. Mas não consegue por quê? Por causa desses sentimentos, desses planos, e alguma coisa a mais. Eu não sei, é até ligado à religião. A pessoa teve uma formação religiosa e ela não conseguiu se despir de alguma coisa da religião, e ela carrega consigo. Uma senhora sempre manifestava, muitos anos, falando de mais de 30 anos. Se manifestava e não conseguíamos de jeito nenhum libertar, e até que um dia ela conversando se abriu. Pastor, eu gosto da igreja, mas tem umas coisas que eu não concordo com a igreja. Meu Deus, olha. Vocês não guardam o sábado aqui? Irmão, mas Jesus não disse que o homem foi criado por causa do sábado, o sábado foi criado do homem. E Jesus mostrou claramente sobre isso, quando ele curava no sábado. Então, e o sábado, hoje, o 7º dia, passou a ser o domingo, porque foi o dia da ressurreição. Mas você está com essa coisinha, vai de sábado, domingo, bobeira. Mas a pessoa carrega uma capa, que a pessoa carrega, entende, um ensinamento com ela religioso, e ela não consegue jogar aquilo fora. E poderias, aí eu sou muito limitado, eu prego, mas não sei o que Deus está falando no seu coração. Veja se não tem uma capa que está impedindo você de se levantar. E os frutos não estão aparecendo. Os frutos devem aparecer, porque a família vai ver isso, entenda? E em vez de tentar nos demover, nos fazer desistir, não, eles vão querer andar conosco. Eles vão conhecer. A Bíblia diz que todos dirão naquela época, falar assim: vamos a Jerusalém, que o Deus dos hebreus, o Deus dos israelitas é o Deus verdadeiro. E eles então vão começar a notar que o Deus dos cristãos, como eles viram isso na igreja primitiva, quando vinham das cidades circunvizinhas, levando seus enfermos, aí vem outro e diz: não, Deus não cura no dia de hoje, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Aí as pessoas levavam sabendo que o Deus dos apóstolos ali, o Deus dos cristãos, era Deus de cura, de milagres, maravilhas, e queriam aquele Deus, aí conheciam a salvação, a vida eterna que é em Cristo. Assim vai ser com a nossa família. Quando a igreja começar a produzir frutos, mas no meio, na beira do caminho, ela não produz. Junto ao caminho, ela tem que ser tomada do caminho. Joga fora o que está atrapalhando, tira a capa hoje, joga a capa fora. Eu não quero mágoa, eu não quero sentimento, não quero desejo pecaminoso. Seja sincero com Deus. Deus, eu estou gostando do que é errado, me faz ter nojo do que é errado. Não é ter nojo de uma pessoa, não, ter nojo do sentimento pela pessoa, que é errado aquele sentimento. Desculpa, não estou aqui querendo usar o povo para algum recado, não, mas nojo, entenda bem, de gostar do que é errado. Não pode, você tem que ser sincero com Deus. Deus, o Senhor me faz, o Senhor sabe o que está no meu coração, ou você não crê que Ele é Deus? Se Ele é Deus, Ele conhece até os nossos e as intenções do nosso coração, nossos desejos, nossas vontades, e você sabe, Deus me faz de novo, tem que ser sincero. Vocês ouvem sempre eu pastorear e falar: Deus não trabalha com os perfeitos, com os sinceros. Deus, tire-se de mim. O senhor sabe que está vindo aqui, não pode. Deus me faz ter nojo do que é errado, mas eu estou gostando. A Bíblia diz: amar a justiça, tem que amar a palavra de Deus e odiar o pecado. Leia depois Hebreus 1:9. Odiar o pecado. Enquanto você não odiar esse sentimento, não é odiar a pessoa, odiar o sentimento que você tem pela pessoa, que é um sentimento errado. Não só como foi o sentimento do ódio, mas um sentimento de desejo mesmo, dela ser sua mulher, ou ele ser seu marido. Mas espera aí, você tem marido, ou você tem esposa, ou ela tem marido, ou ele tem esposa, você é um demônio. Mas você tem que falar com Deus. Chega, Deus, eu tenho que jogar essa capa fora. Hoje eu estou jogando esse sentimento. E tem que ver, está amaldiçoado, eu sou morto para o pecado. Como também, não, minha luta não é contra a carne e sangue. Quando eu perdoo, eu esqueço. Eu perdoei, se eu perdoei, eu já esqueci isso. A Bíblia diz: os seus pecados eu jamais, mas ela está sempre lembrando do pecado, talvez do marido, talvez da esposa, pecado do pai, da mãe, que você orou, você perdoou seu pai, perdoou a sua mãe, mas de vez em quando você lembra. O que acontece? É a capa. A capa está aí, a capa está impedindo você de produzir os frutos, de se levantar. Ele jogou. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? Olha, ele podia pegar carona e pedir outras coisas. Não. A Bíblia diz que segundo as suas riquezas, ele suprirá cada uma de nossas necessidades. A necessidade dele era essa, ele vai suprir as suas necessidades. E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Não culpe ninguém.
Quando Jesus curou cego, mas fazendo, olha, cuspindo no chão, colocando lama, aquilo nem tocou no cego, foi a fé dele. E levou ele à salvação, não só a cura. Não culpe, pastor Jair não tem muita fé, o missionário tem uma fé pequena, não sei o quê. Não. O caso é você com Deus. Toma uma posição, ele diz assim, vai, a tua fé te salvou. E logo viu, estava curado. E seguiu a Jesus pelo caminho. Ele agora tinha história para contar. Ele poderia dizer, eu fui cego, mas agora não sou. Eu tive muito ódio, mas agora não tenho. Eu tive muitos erros, agora não. Agora eu estou seguindo a Jesus pelo caminho. Agora os frutos aparecem. Por isso que eu falei que ia voltar no capítulo 4. Não para falar de tudo, né? Só para falar o final. Só do versículo 20. Diz, e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem. Quer dizer, o que nós estamos pregando hoje. Paulo disse, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Quer dizer, o que eu estou dando para você, não fique escandalizado. Quantas vezes eu prego para mim, pego para um pastor que está ouvindo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma obreira, precisava, realmente eu tinha uma mágoa, eu nunca consegui perdoar meu pai, eu nunca consegui esquecer, eu perdoo, mas não esqueci, não. Quem perdoa, esquece. O mundo diz, eu te perdoo, você lá e eu cá. Com Deus, não. Jamais me lembrarei dos seus pecados. A pessoa tem que tomar a decisão. Aí vem o final, que é muito forte. E os que recebem, que são os que ouvem a palavra e recebem, e dão fruto, 1 a 30. Ele seguiu a Jesus pelo caminho. Mais coisas aconteceram. Um pregador falou que logo depois o Zaqueu se converteu e deu metade dos seus bens para quem? Aos pobres. Será que o Bartimeu, não vamos especular nisso não vamos querer acrescentar nada da Bíblia. Irmão, siga Jesus pelo caminho, os frutos vão aparecer. E o bonito, ninguém vai tentar te demover, te tirar, ninguém. Vai chegar, rapaz, diz esse negócio de fé, você ainda está nesse negócio de fé? Não, vão respeitar. Podem não concordar, mas vão te respeitar. Por quê? Porque vão ver os frutos. Você pode dizer, eu fui cego, eu fui alcoólatra, eu fui isso, eu fui aquilo, Como uma vez um professor disse, eu gosto dos crentes que todo mundo lá é ex. É uma nova criatura, ele talvez não entenda isso. Mas bem bonito, ele disse, e um dá 30, outro dá 60, outro dá 100. Não sei como é que você está. Qual é a sua história? Qual é a história que você vai contar? Qual é o fruto que você vai ter? Os colegas de Guadalupe falaram, rapaz, você está nesse negócio de crente, rapaz, você é coisa de doido, vai ficar maluco, você está jovem ainda. Eu estava jovem, entenda? Eu estava com 24 anos de idade. Você está nessa, rapaz, você vai se perder, não sei o quê, né? Logo depois eu completei 25. E ele falou assim, foi falando, eu fui, não, mostrando que era diferente o que Deus fazia. Na época eu não tinha frutos para apresentar, mas tinha minha convicção com Cristo. Mas eu notei que era mais fácil eles me levar de volta para lá do que eu trazê-los para cá. Então eu fui me fortalecer, eu fui seguindo Jesus pelo caminho, aí os frutos foram aparecendo. Eu já tenho testemunho à vontade, tenho experiência com Deus, de oração, entende? Experiência de oração, que eu orei, que as pessoas foram curadas, libertas, mas você também terá as suas experiências. Essa é a mensagem. Não fique junto ao caminho, fique no caminho. Aí você vai produzir fruto. Agora tem que jogar fora, tem que ver se tem alguma coisa atrapalhando. Nós vamos orar agora, vamos orar pela família, mas antes vamos orar por nós. Por quê? Porque a oração, entenda bem, da fé, ela tem que ser colocada em prática. Vamos orar? Fiquem de pé, por favor. A fé sem obras está morta. Então agora você tem que jogar a capa fora, se tiver capa. Não, eu não tenho, glória a Deus. Mas fale com Deus. Eu sempre faço questão que sempre tem alguém nos visitando, alguém que está sempre conosco, mas ainda não tomou uma decisão firme por Jesus. Tem que tomar. Não perca o melhor de Deus. O que é o melhor de Deus? A salvação. Basta você crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados, no coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, e diga para Ele, me salva Jesus, e Ele vai te salvar. Eu já tenho a salvação, então Jesus, não me deixe perder a salvação. Onde eu errei, eu tentei errado, o Senhor me perdoa. Agora seja sincero, se você tem alguma capa para jogar fora, Jesus, o Senhor sabe, eu tenho carregado essa mágoa, não posso. Está impedindo você de dar frutos. Ódio, ressentimento, o que eu falei, você já perdoou, mas não esqueceu.
E por isso, de vez em quando, você lembra, até com a pessoa mesmo. Toma posição hoje, fecha essa porta, fecha seus olhos. Pai amado, eu te louvo pela tua palavra. Eu te louvo pela tua misericórdia para conosco, comigo, Senhor, de trazer esse recado para o teu povo. Deus, Deus, tu és santo, tu és Deus que conhece todas as coisas, conhece todo o meu viver, Deus. Conhece todo o viver do meu irmão, da minha irmã, nossos sentimentos, nossas emoções. Deus, se tem alguma coisa errada, Ele está pedindo perdão, peça mesmo. Ele perdoa todos os seus pecados. Ele perdoa todas as suas iniquidades. E se não se rendeu a Cristo, se renda nessa noite. Basta crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. No coração você deve crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. E diga para Ele: me salva, Jesus. Ele vai te salvar. Oh Jesus, muito obrigado. Agora, Senhor, nós queremos combater pela família, porque a palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, unindo a minha fé com a fé deles, eu levanto agora a minha voz contra o inferno, dizendo: Satanás, não temos nada a ver contigo, e você tem que sair da nossa casa, tem que soltar a nossa família, a família do meu irmão, a família da minha irmã. Você vai sair do casamento dele, do casamento dela. Você colocou o ódio, colocou a mágoa entre o casal, ressentimento, lembranças do passado. Vai sair com todas elas agora. Você vai sair com todo o seu ressentimento, com toda a sua revolta. Você entrou com a frieza, você entrou com a rejeição, com a incompatibilidade, até com a infidelidade. Colocou uma mulher no caminho do marido, um homem no caminho da esposa, uma falsa amizade no local do trabalho. Você foi mandado por um trabalho de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra. Solta a mulher desse meu irmão, o marido dessa minha irmã, o filho, a filha, o genro, a nora, o irmão, a irmã, o cunhado, a cunhada. Demônio que faz o casal dormir separado, que faz o casal brigar e discutir por nada. Demônio que está fazendo ele rejeitar a mulher, ela rejeitar o marido, ele passou a ter nojo da mulher, ela passou a ter nojo do marido. Sai, está sendo quebrado esse feitiço, está sendo desfeito em nome de Jesus. O demônio que entrou na vida da irmã, do genro, do cunhado, do filho, da filha, do genro, da nora, vai saindo. O demônio coloca pai contra filho, irmão contra irmão. Um irmão não consegue perdoar o outro, não consegue perdoar um cunhado, uma cunhada. A irmã já perdoou, mas ela não consegue perdoar o cunhado pelo que ele fez com a irmã. Você vai embora, demônio. Eu estou mandando em nome de Jesus. Ele já perdoou a mulher, mas a sogra, a mãe dele, não consegue perdoar a nora porque ela fez com o filho. Vai embora, demônio. Eu estou mandando, eu estou exigindo, com toda a sua intriga, com toda a sua discórdia, você vai sair, que é uma ordem. Eu estou mandando em nome de Jesus. E você que domina alguém na bebida, nas drogas, saia agora.